Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho. Esta é a disciplina de Anatomia Humana, voltada para cursos da área técnica de saúde e em particular para o técnico de enfermagem. Nas aulas anteriores, que hoje é a nossa quarta aula, nós vimos conceitos introdutórios, objetos, métodos de estudos da anatomia, objetivos, vimos segmentos corporais, cavidades, vimos diferenças entre variantes, deformidades, monstruosidades, malformações, vimos eixos e planos, enfim, já tivemos uma série de informações e agora, dando continuidade a essas informações, hoje vamos falar especificamente de citologia, né? E o que é o estudo da citologia? É o estudo das estruturas, ou seja, da morfologia das células. Nós vamos ver das células em geral. E aí, quando a gente estudar os órgãos específicos, nós vemos as particularidades quando forem necessárias. Muito bem. Vamos acoplar esse estudo da citologia à biologia molecular, que é o estudo do funcionamento das células, que seria lá da fisiologia, mas nós vamos trazer para cá. Nos cursos de graduação, a citologia quanto a biologia molecular, de graduação da área de saúde e tecnólogo, geralmente são disciplinas à parte, porque cada estrutura você vai ter que fazer um aprofundamento delas. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar tudo na anatomia. A biologia molecular poderíamos trabalhar na fisiologia, mas vamos trazer para cá para otimizar o nosso estudo. Falaremos da estrutura e do seu funcionamento. Porque é importante no avançar do estudo tanto da anatomia quanto da fisiologia, como de outras disciplinas, a gente tenha conhecimentos básicos, mínimos, da estrutura da célula humana e seu funcionamento. Então, nós vamos fazer hoje, né? É claro que à medida que a gente for estudando a anatomia dos órgãos, a fisiologia dos sistemas e aparelhos, for necessário particularidades de algumas células, aí nós vamos fazer, mas você já está com a ideia geral para depois participar da particularidade, ou então perceber que está faltando um conhecimento específico que você precisa rever ou aprofundar, e aí você já sabe onde voltar. Então, vamos lá. Citologia, então, é um ramo da biologia, mais precisamente das ciências morfológicas, que estuda a estrutura das células. Então, hoje nós vamos fazer uma estrutura, conceitos bem básicos, fundamentais, que não dá para não saber, e que alguns vocês até já sabem, da estrutura da célula, mas vamos acoplar a biologia molecular. Então, não teremos a aula de biologia molecular, que é o funcionamento da célula, que aí já é das ciências fisiológicas, também da biologia, mas seria estudada na fisiologia, nós vamos acoplar aqui para otimizar o tempo. Bem, as células são consideradas unidades fundamentais de um ser vivo. Todos os seres vivos são constituídos de célula. E o que ela contém? Todas elas têm uma membrana citoplasmática, que é constituída de uma bicamada de fosfolipídios. Então tem uma camada externa que é voltada para o lado de fora da célula, ou seja, o compartimento, melhor dizendo, extracelular, que lá na fisiologia a gente tem chamado de meio interno, que é constituído de água, né? Para vocês terem uma ideia, 60% de um adulto jovem do gênero masculino é água, 20% é água fora da célula, e outros 40% desse peso, ou seja, 2/3 de todo o peso corporal, que o percentual de água corporal varia de acordo com determinadas peculiaridades que veremos depois na fisiologia, de gênero, peso, enfim, de idade, mas 2/3 geralmente de toda a água está dentro das células, no compartimento intracelular, que é a parte que está em contato com a camada interna da membrana celular. Então, a membrana celular, a camada externa, está voltada para o líquido, né? 1/3 de toda a água do corpo, que é o líquido do compartimento extracelular, e a camada interna está voltada para o líquido do compartimento intracelular, que corresponde a 2/3 de toda a água corporal. Muito bem, mas a célula tem um núcleo, com raras exceções, como as hemácias, que na sua origem no eritoblasto tem núcleo, depois ela perde o núcleo, mas isso veremos quando estudarmos tecido sanguíneo. Mas geralmente elas têm um núcleo e geralmente
E o interior, entre a membrana citoplasmática e o núcleo, nós temos o citoplasma, que é uma solução aquosa, onde contém a água, tá no interior da célula, uma solução aquosa, preenchida com várias organelas. Algumas fixas, outras móveis, mas com várias organelas. E muitas dessas organelas também têm uma bicamada de membrana, semelhante à membrana citoplasmática, para separar o líquido que está do lado de fora da organela, presente no citoplasma, do líquido do interior, da estrutura do interior das organelas. Então, membrana na célula não é só citoplasmática. A citoplasmática é que separa o interior do exterior da célula. As organelas, assim como o núcleo, também tem suas membranas com uma estrutura muito semelhante à da membrana citoplasmática. Bem, eu disse que todos os seres vivos são presentes, têm presença de célula, à exceção do vírus, que ele não tem célula, ele não é constituído de célula. Tanto que algumas pessoas ligadas à morfologia questionam se o vírus realmente é um ser vivo, já que todos os seres vivos, indiscriminadamente, possuem células. Uns são unicelulares, uma única célula. Então, o contato com o meio extracelular, o compartimento extracelular é o próprio meio ambiente, né? O meio externo, não o meio interno. Outros as células se agrupam em tecidos que vão formar órgãos, então ela não tem contato com o compartimento do meio externo, só com o meio interno. Então, o compartimento extracelular é o meio interno. Mas todas têm células. O único que não tem é o vírus. Então, tem algumas pessoas ligadas a essa parte citológica que interroga se realmente o vírus seria seres vivos. E também na parte da biologia molecular, porque os seres vivos, seja ele qual for, mais primitivos, os mais complexos, os mais antigos, os mais novos, eles precisam produzir energia para se manter estruturalmente funcionante, né, e íntegro, e precisa produzir essa energia. O vírus precisa de outros elementos para produzir essa energia, porque ele sozinho não consegue. E precisa se multiplicar, se reproduzir. E os vírus não conseguem se reproduzir, eles precisam de outros elementos. Esses elementos podem ser bactérias, vegetais, fungos, células animais, humanas ou não humanas, às vezes de um único específico ser ou um único específica célula, outro uma variada. Então há um questionamento também se eles seriam seres vivos ou não. Mas excluindo aí, essa discussão vou deixar lá para a microbiologia, excluindo o vírus, todos os seres vivos são constituídos ou de uma única célula ou de várias células, né, unicelular ou multicelular, ou pluricelular, como queiram, mas tem células. E essas células podem ser procariontes e eucariontes. As procariontes são as células que não têm núcleo na sua formação, porque a hemácia de mamíferos, inclusive a humana, ela não tem núcleo, mas a sua célula original, que são os eritroblastos, só que uma série de evoluções, ela tem núcleo. Quando ela vira um reticulócito, cai na corrente sanguínea, vira um reticulócito, ela perde o núcleo, mas ela tem núcleo. Então, quando a gente fala células procariontes, é aquelas que, mesmo na sua origem, não têm núcleo. São as células das bactérias. As bactérias são todas procariontes, que elas não possuem núcleo, e todo o material genético dela é derramado no citoplasma. E as células eucariontes são todas as demais, os seres vivos, os vegetais, os fungos, os seres vivos de uma maneira geral, seja uni ou pluricelulares, incluindo os seres humanos, todas possuem núcleo. Eventualmente podem ser perdidos, mas na sua origem sempre tem um núcleo. Então o material genético se concentra em sua grande maioria no núcleo e não fica derramado no citoplasma. Aliás, o citoplasma é o ambiente que está contido no interior da célula. 80% do citoplasma é constituído de água. Água com proteína e peptídeos que tornam ela meio viscosa, substâncias coloidais que deixam essa água meio gosmenta, meio viscosa, com sais minerais, alguma coisa de açúcar, lipídios e colesterol, mas predominantemente a viscosidade é dada aí pela proteína e pelos peptídeos. 80% do citoplasma é o citossol, que é essa parte líquida. E os 20% são as organelas que estão ali flutuando, ou em movimento, ou fixa, dependendo da organela, no citoplasma. E são essas organelas que nós vamos ver agora, suas estruturas e suas funções. Então começamos pelo retículo endoplasmático, ou também chamado de ergatoplasma. O que seria o retículo endoplasmático? São essas dobrinhas aqui, muito parecidas com
labirinto, e elas na realidade são pregas de invaginação da membrana citoplasmática para o interior, em alguns pontos do citoplasma para o interior, e essas pregas vão se dobrando até se conectar à membrana do núcleo. Eu disse também que o núcleo tem uma membrana. Então ele faz a ponte entre a membrana do núcleo e a membrana citoplasmática. As pregas mais próximas da membrana citoplasmática estão lisinhas. Isso que ele é chamado de retículo endoplasmático liso. Enquanto que as pregas mais próximas da membrana citoplasmática, da membrana nuclear, nada de citoplasmática, nuclear, tem esses ribossomas, essas bolinhas, que dão um aspecto rugoso. Então é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Então, próximo à membrana citoplasmática, retículo endoplasmático liso, sem os ribossomas. Já os próximos à membrana nuclear, ele é rugoso, porque ele é impregnado de ribossomas, e aí ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele fabrica lipídios e colesterol e armazena. E pode, eventualmente, armazena para quê? Para jogar para fora. Para esses lipídios colesterais ser usados ao redor da célula do lado de fora, no compartimento extracelular, ou eventualmente até cair na corrente sanguínea e atuar em pontos distantes daquela célula. Muito pouco ele joga para o interior do citoplasma para agir na própria célula, mas isso pode acontecer. Ele também produz açúcar, mas numa quantidade muito pequena, com os mesmos destinos do lipídio e do colesterol, da mesma estilo, mais para fora do que para dentro, mas também pode ser para dentro, para muito para dentro. E ele também armazena proteínas e peptídeos, também mais para depois jogar para fora do que para atuar dentro, mas isso também pode acontecer, tá? Ou seja, os destinos do açúcar, da proteína e dos lipídios é idêntico do lipídio e do colesterol, só que a riqueza ali é de lipídios e colesterol. Já por ter ribossomas, e ribossomas são importantes elementos para a fabricação de peptídeos e proteínas, o rugoso já tem uma outra característica, ele produz predominantemente proteínas e peptídeos, e aí armazena para também ser jogado para fora, na sua maioria, para atuação ao redor da célula ou à distância quando migra para a corrente sanguínea. Aí depende muito da proteína e peptídeo com a sua função. Mas, eventualmente, pode repor alguma proteína e peptídeo necessário de maneira urgente, emergencial, ali no interior da célula. Agora, ele também produz peptídeos e colesterol e açúcar, mas é uma quantidade baixa. Bem, voltando ao retículo endoplasmático liso, na membrana, ele tem uma membrana também que separa o interior do exterior, ou seja, que separa o conteúdo do retículo endoplasmático, não importa se é rugoso ou não, do citosol. E no retículo endoplasmático liso, existe uma parcela da membrana e o espaço imediatamente abaixo dessa membrana, então não é sinônimo de retículo endoplasmático liso, é só uma parte da membrana e o espaço imediatamente abaixo, somente do liso, que é chamado de microsoma. E esse microsoma é responsável por quê? Transformar substâncias lipossolúveis em hidrossolúveis para serem eliminadas. Elas podem manter a atividade, perder a atividade inicial, pode fabricar, enfim, mas a finalidade é pegar algo que é lipossolúvel, que precisa ser eliminado por líquidos corporais, em hidrossolúvel. Então ele se transforma em hidrossolúvel, faz essa biotransformação, joga para o líquido extracelular e esse depois vai eliminar através de urina, de bile ou de outros líquidos para fora do corpo, que não conseguia eliminar porque era lipossolúvel. Que substâncias essas? Hormônios que não se quer mais, mediadores químicos, neurotransmissores, eventualmente, neuromoduladores, ou seja, substâncias de importância biológica que você não deseja mais e quer lipossolúvel e quer eliminar por líquidos corporais. Catabólitos, que são lixos da célula, também lipossolúveis, e eventualmente até substâncias que entram no nosso corpo, como toxinas, medicamentos, que entram por serem lipossolúveis e que precisam ser eliminados pelos líquidos corporais e aí são transformados em hidrossolúveis. Logo vai ser um capítulo importante das noções de farmacologia, a outra disciplina, que vocês vão ver mais além a parte. Quando estudarem farmacologia nos cursos
técnicos de saúde que têm essa disciplina de noções de farmacologia. Isso é importante para a eliminação dos fármacos, já que a maioria dos fármacos são lipossolúveis e precisam ser eliminados por líquidos corporais. Aí é chamado de microsoma. No hepatócito é onde tem os microsomas mais importantes, né? Porque a maior parte das substâncias que precisam dos microsomas para serem eliminadas utilizam no hepatócito. Alguns utilizam microsomas de outras células, mas a maior parte utiliza só do hepatócito ou também do hepatócito, e a quantidade, né, o número de reações ali que ele faz também é grande. Então, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, essa função microsomial do hepatócito é muito tão ou mais importante do que das outras células, em termos quantitativos e qualitativos, já que a maioria das células são biotransformadas ali para serem eliminadas, quando tem essa finalidade, e também a quantidade quando elas são por outros locais ou por outro local, né, porque tem também algumas enzimas biotransformadoras no citossol, soltas no citossol, que são biotransformadas ali. Por exemplo, no microsoma hepático, o que é biotransformado? Tudo aquilo que é por conjugação, reação de conjugação, e a maior parte de oxidação. Mas existe uma parte de oxidação, redução e hidrólise que acontece no citossol, né? Não precisa do microsoma hepático, mas ele é um importante elemento aí para a biotransformação de substâncias que precisam ser eliminadas. Então, mais uma função do retículo endoplasmático, mais especificamente aí do microsoma hepático. Bem, ribossomas. Os ribossomas são essas estruturas aqui, soltas no citoplasma, espalhadas por todo o citoplasma, mas também presente no retículo endoplasmático rugoso, né? Aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso também está presente. Também está presente na membrana nuclear, né? Nós vamos vê-lo na membrana nuclear aqui, ó. No interior do núcleo, ó. Interior do núcleo. E na mitocôndrias. O que está no citossol, as funções dele, de uma maneira geral, não importa onde esteja, é produzir peptídeos e proteínas. Ele tem a capacidade dessa produção. Os que estão presentes no citossol soltos, eles produzem proteínas e peptídeos para a própria célula. Eventualmente, eles são jogadas, esses proteínas e peptídeos, são jogados para o exterior da célula para ter uma ação ali local, ou cair na corrente sanguínea e ter uma ação na distância. Mas a maioria dos ribossomas, ribossomos ou ribossomas, não importa, são do citossol, soltos do citossol para consumo da própria célula. E aí tem uma ação diferente das proteínas produzidas por eles lá no retículo endoplasmático rugoso, que a maioria não é para o uso da própria célula, é para uso externo. Temos também essas bolhas, estruturas semelhantes a bolhas chamadas de lisossomo. Uma outra estrutura citoplasmática. A gente semelhante à bolha, porque bolha na realidade é o ar contido em espaço com água. Ar com água não se mistura, então as moléculas de água em contato diretamente com o ar formam um paliçado, formam uma barreira que impede que o ar se misture com a água. Então eles formam bolhas. Então a bolha é a forma com que o ar está dissolvido na água, querendo se dissolve, formam bolhas. E o lisossoma não tem bolha, na realidade ele tem uma outra substância coloidal muito parecida com o citossol, e ele tem uma membrana de fosfolipídios que o separa do citossol. Então ele é como se fosse uma bolha, só que ao invés de ter ar, essa substância viscosa aí. E o lisossoma, quais as funções dele? Ele tem uma função ele tem enzimas digestivas, então ele digere qualquer coisa estranha que entrou na célula, né? Então ele faz uma digestão de coisas que entraram na célula, invadiram a célula para proteger a célula. Também faz digestão de estruturas velhas, disfuncionais, inadequadas da célula, para serem substituídas depois por outras que são adequadas. Há também, às vezes, a formação de vesículas, né, que fagocitam ou pilocitam material de fora da célula. Então o material não invadiu a célula que incorporou. E aí forma uma vesícula, que a gente vai ver mais adiante, e que pode fundir-se ao lisossoma, e aí forma o que a gente chama de vesícula digestiva. E essa fusão é necessária para a digestão do material que a célula captou
para dar uma solução. Então ele tem uma função digestiva das próprias estruturas que invadiram a célula, que precisa proteger a célula de estruturas velhas, inadequadas, que precisam ser substituídas, ou pode se fundir com vesículas que trazem material de fora da célula e se fundem formando uma vesícula digestiva. Tá? Eles também podem eventualmente ter algum tipo de nutriente e colocar, eles também podem cuspir o material digerido, né? Pode fundir-se com a membrana e cuspir o material digerido para fora também da célula, né? Eliminando aquilo para fora e depois vai ser eliminado pelos líquidos corporais. Isso também é possível, como nós vamos ver mais adiante. Complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, como homenagem ao sobrenome do cientista que primeiro individualizou essa estrutura. O complexo de Golgi, eles ficam próximo ficam em contato, melhor dizendo, com o retículo endoplasmático liso e rugoso, e ele fica dobrado em si, ele é como se não formasse da membrana do retículo endoplasmático, ele fizesse uma vesícula que se desprendesse e depois fica empilhada, né? Aguardando ali, armazenando os produtos desse retículo endoplasmático, né? Que no caso do rugoso, ela recebe as proteínas e peptídeos, muito mais do que lipídios e colesterol, porque açúcar é predominantemente de proteínas, e aí esse complexo de Golgi ali, ele é capaz de transformar a proteína em glicoproteínas, eventualmente também conecta lipídios, mas principalmente a glicoproteínas, ele modifica aquela proteína. Então, antigamente achava que era uma função apenas armazenadora e depois para eliminar. Não, ele forma, né, a membrana, o retículo endoplasmático rugoso fez a proteína, o peptídeo, aí a sua membrana forma uma vesícula, uma bolinha, e ela migra e vai ser estocada bem ao lado, formando uma pilha, né, como se fossem umas pilhas aqui, que seria o complexo de Golgi. E ali não só armazena, como ele vai modificando, dependendo das informações, das necessidades, vai modificando diversos tipos de proteína e peptídeos, modificando a estrutura dela, né? Aí isso é chamado de porção cis do complexo de Golgi. Já próximo ao retículo endoplasmático liso, também existe uma porção trans, que também a membrana deles também se invagina, e aí também recolhe proteína, peptídeo, mas principalmente lipídios e colesterol. E açúcar. E ele também achava-se que ali era só o produto final, não, mas hoje sabe que ele também pode fazer modificações ali. Na realidade, o cis, né? O cis recebe o material do retículo endoplasmático rugoso, ele se desprende do retículo endoplasmático rugoso, se empilha, armazena, principalmente proteína e peptídeo, modifica essas proteínas e peptídeos, depois ele migra e se funde com o trans, que seria vesículas que se desprenderam do retículo endoplasmático liso, com material produzido ou estocado pelo retículo endoplasmático liso, que ele também vai estocando, vai fazendo modificações, e ele termina de fazer, muitas das vezes, modificações iniciadas pelo cis, que isso não sabia, e fica ali estocando. Eventualmente ele pode liberar para o interior da célula, quando há uma necessidade, mas para a maioria ele depois forma essa vesícula, quando é necessária, se desprende desse empilhado e aí vai para, funde-se com a membrana citoplasmática e elimina o material para o exterior para funcionar, ser útil no lado de fora da célula ou vai ser útil à distância, se cair na corrente sanguínea, vai depender do material. Então, hoje, o complexo de Golgi, que no início achava-se que era um desprendimento de parte do retículo endoplasmático liso e rugoso, e que achava que ele era apenas para armazenar, empilhar e depois liberar, hoje já sabe que ele às vezes libera para o próprio citoplasma, né? Não é muito frequente, mas libera. E ele tem uma função de produção, de modificação, né? E também assim, hoje já tem até a ideia de que, né,
não só o cis doa para o trans, que depois armazena, modifica eventualmente e manda adiante, como também há possibilidade, há especulações que eventualmente o que é amadurecido, que geralmente o que está ali no trans é o material mais amadurecido, armazenado mais amadurecido, né? Também acredita-se que por vezes ele pode devolver ao cis para uma nova modificação e aí ele devolve para o trans. Isso é uma especulação, né? Então, o ponto que esse complexo de Golgi aí aumentou a sua importância e a complexidade de suas funções. Centríolos. Os centríolos são presentes, são formados principalmente de uma proteína chamada tubulina, e eles estão presentes no citossol, e eles dão o esqueleto do citossol e a motilidade das células. A célula, ela pode se mover com movimentos ameboides, em que ela encurta e estica, isso que faz um movimento igual de uma ameba, né? Então tem células no fluido extracelular, elas podem se movimentar no líquido intersticial dessa maneira. Ela encurta, estica, e quem permite isso são esses centríolos. Ou também movimentos flagelados, como o movimento do girino, né, que geralmente um centríolo vai por uma ponta da célula e aí faz como se fosse um chicote, que é o movimento, por exemplo, dos espermatozoides, né? O zigoto faz um movimento como se fosse um chicote. Então ele tem uma função de dar estrutura, né, fazer o esqueleto do citoplasma, já que ele é fluídico, ele é o esqueleto, então está espalhado aí pelo citoplasma, como ele também é responsável pelo movimento da célula, ou movimento ameboide, ou movimento de chicote, né, semelhante ao do girino. Ele também é importante na miose e na mitose das células, na fase de divisões celulares, tanto por miose quanto mitose, eles são utilizados, eles estudaram na genética, né, e eles também podem formar cílios nas superfícies das células, eles que dão origem a cílios, que podem fazer um movimento ciliar, que tem várias funções. Aí quando a gente estudar células ciliadas, nós vamos ver em cada tipo de célula ciliada qual é a função daquilo. Tem uma função lá no intestino, uma função no tubo renal, uma função nas vias aéreas, né? Então, os centríolos, através da sua principal proteína, que é a tubulina, tem essa importância aí de estrutura esquelética, do citoplasma, movimentos da célula, formar cílios, formar em células específicas e participar da mitose e da miose. Mitose e meiose, não é miose, tá? Miose é lá do outro. Mitose e meiose. Bem, agora vamos à mitocôndria. A mitocôndria é a fornalha, é a grande produtora energética das células, é onde existe existe aí a respiração celular. Ela é constituída de uma bicamada de fosfolipídios, que é a membrana da mitocôndria, que separa o citossol do interior dela, e ela tem um monte de pregas no interior dela, como se semelhante daquele retículo endoplasmático, só que é no interior dela, e nessas pregas aí produz energia, por exemplo, lipídios e glicose sofrem metabolização no citoplasma das células, produz ATP nas diversas etapas de biotransformação, de metabolização deles, só que a maior parte do ATP proveniente do metabolismo de lipídios e açúcares acontece na mitocôndria. Por quê? Quando os açúcares e os lipídios são metabolizados com a finalidade de fornecer energia lá no citossol da célula, eles liberam hidrogênio. Nós vamos ver isso com mais detalhe quando estudar metabolismo na fisiologia. Aí liberam hidrogênio. Aí o NAD, que é niacina, que é a forma ativa de uma vitamina do complexo B, a niacina, leva esses nitrogênios e entram, né, no interior da mitocôndria, passam pela membrana mitocondrial, entram no interior da mitocôndria e lá ele sofre uma oxidação fosforilativa.
Essa oxidação fosforilativa também produz ATP, mas é uma mixaria. O ponto quente, verdadeiramente, a maior produção de ATP, está depois, porque quando faz a oxidação fosforilativa, além de liberar ATP, libera elétrons. E esses elétrons vai para um conjunto de proteínas chamada citocromo. Citocromo são proteínas presentes em vários locais, inclusive na mitocôndria, são proteínas com M. Lembra quando estudamos, exemplificamos enzimas alostéricas na fisiologia, né? Vemos que a porfirina dá o M, presente na mioglobina, né? E presente na hemoglobina e na mioglobina, ele também está presente na mitocôndria, ligado a proteínas, e as proteínas que se ligam a SM são chamados de citocromo. Então, os elétrons que são desprendidos quando há oxidação fosforilativa vão para a cadeia transferidora de elétrons, que é um conjunto de citocromos, lá tudo no interior da mitocôndria. E esse sim libera uma quantidade gigantesca de ATP. Os ATPs produzidos no citoplasma com a metabolização do açúcar e do lipídio. Os ATPs produzidos na oxidação fosforilativa dentro da mitocôndria dos hidrogênios provenientes do metabolismo de açúcar e lipídios não são superados pela fabricação de ATP da cadeia transferidora de elétrons, que é quando os elétrons passam por esse conjunto de proteínas M, chamadas citocromos, mitocondriais especificamente, e aí produz energia. Então, as mitocôndrias assim são as maiores produtoras de energia. Aí forma sob a forma de ATP. É claro, quando fabrica ATP, metade da energia é liberada sob a forma de calor livre. E a outra metade fica presa no ATP, e ela vai estocando ATP, vai guardando ATP para o uso daquela célula, né? Que todas as vezes que ela precisar, as organelas, para as diversas funções aí, para manter as células com as suas estruturas íntegras, não precisa de energia para funcionar, ela é uma grande produtora de ATP, é ali, principais. Quem é o hormônio? Vários hormônios participam dessa produção, mas o fundamental que induz as enzimas, ou seja, aumenta a produção enzimática necessária, não só pela oxidação fosforilativa, como da cadeia transferidora de elétrons, ou seja, a produção de ATP na mitocôndria, é o hormônio tiroidiano, o hormônio T3 e T4. Eles são fundamentais ali. Tanto que quando o hormônio passou ali, ele é lipossolúvel, então ele entra na célula, se liga a uma proteína, vai até a mitocôndria e lá tem receptores para ele. Aí quando ele se conecta lá, ele induz modificações na síntese de proteínas que vão produzir enzimas responsáveis por acelerar esse processo de oxidação fosforilativa de cadeia transferidora de elétrons. Então, todas as vezes que o hormônio tiroidiano passa lá, a mitocôndria tem essa ação da mitocôndria, a mitocôndria hipertrofia, ela aumenta de tamanho. Hipertrofia é quando algo aumenta de tamanho, por aumentar mesmo de tamanho, como se ele esticasse. Hiperplasia é quando ele aumenta de tamanho porque aumentou o número de células. A hipertrofia não aumenta o número de células, só aumenta o tamanho. Então aumenta o tamanho. E não é uma anomalia, não. A gente sabe que o hormônio tiroidiano acabou de atuar ali e que a ação dele está existindo justamente quando a mitocôndria está hipertrofiada. Quando não tem o hormônio tiroidiano, ela vai murchando. E quando ela está hipertrofiada, ela está em plena função. Por isso que quando a gente tem um excesso de hormônio tiroidiano mantido, desnecessariamente, disfuncionalmente, essas mitocôndrias estão hiper, mega, power aumentadas e hiperfuncionantes. Então, o indivíduo tende a emagrecer, né? Porque ele vai gastar açúcar e lipídio, vai ter toda hora a necessidade de tacar fogo no açúcar e lipídio para fornecer material para a mitocôndria agir, já que ela vai estar cheia de enzimas. E como quando se transforma energia em ATP, em torno de 50% da energia vai ser perdida em calor livre, a pessoa vai produzir tanto calor que ela geralmente vai ficar muito sudoreica e não vai suportar ambiente quente. Por mínimo quente que esteja o meio ambiente, a pessoa vai ter uma intolerância ao calor. E vai ficar taquipsíquica, taquilárica, não vai parar de falar, se movimentar, né? Para uma forma dela perder aquele calor, né? Inconscientemente. Ao contrário também é verdadeiro, quando você precisa ter um hormônio tiroidiano e cronicamente não o tem, ou tem muito pouco, o funcionamento da mitocôndria é muito abaixo do que deveria ser.
Então a pessoa, se ela continuar comendo a mesma coisa que ela comeria quando ela tem pleno funcionamento, ela tenderá a engordar. Não é obrigatório, ela pode reduzir o que ela come e se ajustar. Mas se ela não reduzir, ela tenderá a engordar, porque não vai usar açúcar de pios como usaria. E aí a pessoa vai começar a diminuir a produção de calor, de ATP, então o metabolismo de tudo vai diminuir, o trânsito intestinal vai diminuir, a atividade cerebral, intelectual vai cair, a motora também, e a pessoa não vai produzir tanto calor livre, então ela vai, porque vai cair tudo, né? Não tem produção de ATP, também não tem calor livre. Então ela vai ter uma intolerância ao frio, ambiente que não está nem tão frio assim, ela vai ter um frio muito grande, o pensamento vai ser tão lento que às vezes até dói de pensar, né? Bem, apesar dessa importância gigantesca da mitocôndria para você produzir energia, a mitocôndria também tem ribossomas, estão vendo aqui essas bolinhas? O ribossoma é importante para fabricar as enzimas aí que são induzidas pelo hormônio tiroidiano, né? Lembrando que outros hormônios, como insulina, hormônio do crescimento, né, vão interferir diretamente na função da mitocôndria, mas diretamente é o hormônio tiroidiano. E esse ribossoma é que leva as informações, né, para a fabricação das enzimas importantes para a metabolização, em que as enzimas que vão catalisar as informações do ribossoma vão ser induzidas pelo hormônio tiroidiano, mas também uma parcela da nossa memória genética está presente ali no ribossoma, né? A gente tem ribossoma no núcleo, que preserva grande parte da memória genética, mas tem uma memória genética ligada à mitocôndria. E aí, essa memória genética é da nossa mãe. Até quando a gente quer investigar a influência materna, da linhagem materna nos seres, nos animais, incluindo nos humanos, a gente estuda o ribossoma da mitocôndria. Por quê? Porque o ribossoma da mitocôndria, a nossa herança genética mitocondrial é só materna. Porque os mamíferos, os animais, de uma maneira geral, eles não conseguem transmitir material mitocondrial para o concepto, né? Ou transmite muito pouco, o predomínio é da mãe. Então, nos seres humanos não é diferente. A gente tem no óvulo, que será fecundado pelo espermatozoide, a mitocôndria, e o acrossoma, que é o que vai entrar do espermatozoide. O espermatozoide tem mitocôndria, mas é perdido pela perda da cauda. O acrossoma, que é aquela cabeça do espermatozoide que entra, ele não tem mitocôndria. Então, a nossa herança toda aqui, microssomial, mitocondrial, perdão, nada de microssomial, é lá do retículo endoplasmático, não tem nada a ver com isso. A herança mitocondrial, genética mitocondrial, é a única e exclusivamente materna. Então, os defeitos, né, as síndromes genéticas, que foram defeitos genéticos, são herdados da mãe. Pode passar para meninos e meninas, mas a herança é sempre materna. Não, independente do pai, o que ele teve, o que deixou de ter, da família do pai, ele não herda da família do pai, né? Herda da família da mãe. E geralmente são síndromes ligadas a uma disfunção do músculo esquelético, a uma disfunção da função cognitiva do cérebro, a uma disfunção do músculo cardíaco, a uma disfunção renal, eventualmente hepática. São doenças ligadas a essa herança microssomial. Então, além da fonte de produção energética, nós também temos uma fonte de... também temos aí um aspecto genético de herança mitocondrial que foi descoberto muito tempo depois. No início se achava que era somente o núcleo, à exceção das bactérias, que é o material genético jogado do citosol, achava que era só o núcleo responsável por isso, e não, ela também temos uma parte ligada à herança mitocondrial. E temos também as vesículas digestivas, que seriam o quê? São material, né, que capta material de fora através de endocitose. E aí, como é que se dá essa endocitose? Tem alguma coisa aqui que precisa ser destruída pelo lisossomo, ou que precisa entrar no funcionamento da célula e que não está conseguindo entrar através da membrana. Aí pode fazer a
a endocitose, que ela pode ser dividida em fagocitose e pinocitose. Então, a endocitose é quando a célula vai trazer as suas vesículas, seu material de fora para dentro. Então, ela faz uma emissão de pseudópolis, a membrana citoplasmática, ela emite prolongamentos, né, como fossem as minhas mãos, ela estava aqui plana. Ela emite prolongamentos e ela engloba o que está do lado de fora e migra através da membrana e aí passa para o lado de fora sob a forma de uma vesícula celular. Que se o material é para ser jogado dentro da célula, por alguma importância fisiológica da célula, estrutural, ela libera para o interior da célula. Se ao contrário, é um material perigoso que precisa ser destruído, ela funde-se com o lisossoma, forma uma vesícula digestiva e aquele material é destruído. Isso é através do processo de endocitose por fagocitose. Geralmente são partículas sólidas e com volumes grandes. Já a pinocitose é uma quantidade pequena, geralmente líquida, ou alguma coisa sólida muito pequena, como algumas proteínas, presente naquele líquido, e a endocitose não há o prolongamento fazendo pseudópolis, né? Que está aqui a membrana, ela se prolonga e traz, e migra através da membrana e joga e vira uma vesícula lá no interior da célula. Não, na pinocitose ela afunda, é uma invaginação. Aí é uma invaginação, é como se fosse uma areia movediça, tá ali, entrou, caiu, naquele bueiro, entre aspas, aí se fecha, a membrana se fecha por cima, forma uma vesículazinha que migra, se exterioriza para o interior da célula, e aí também, se é algo que é uma proteína que é importante para o funcionamento da célula, aquilo será liberado para o funcionamento da célula, beleza, e vai ser liberado ali para o citosol. Agora, quando é para ser destruído, que é uma coisa nociva, aí se funde com o lisossoma, forma a vesícula digestiva, será destruído. Bem, as vesículas, isso tudo é processo de endocitose. Então pode ser fagocitose, material através de pseudópolis, material sólido, grande quantidade, ou através de endocitose por pinocitose, que é geralmente material líquido, é por uma invaginação, né? Agora, há também a exocitose. A exocitose se tá quando você lembra do complexo de Golgi, que pega lá o material do retículo endoplasmático, rugoso liso, modifica, armazena, ele também pode emitir vesículas que vão migrando, se funde com a membrana, né? E aí precisa desses centríolos, que formam como fosse cabo de elevadores para levar. Quando ele está próximo à membrana, ele se conecta aos centríolos que estariam perto da membrana, como fosse cabo de elevadores, e migra a vesícula com a membrana citoplasmática e libera para o citoplasma, né? É importante, aí mais uma função dos centríolos, fazer com que as vesículas formam o que a gente chama de exocitose. Então, a endocitose é para dentro da célula, e a exocitose é quando vai para fora. Geralmente, é produtos vindo do retículo endoplasmático liso e rugoso que vão ser eliminados para fora. Mas pode ser também restos daquela vesícula digestiva, da fusão da vesícula celular com o lisossoma, que vai cuspir material podre, que ele acabou, que neutralizou para fora, para depois os líquidos corporais eliminarem do organismo. Também é um processo de exocitose. Cada tipo de exocitose tem um tipo de mecânica distinta, de indutor, de regulador, às vezes são mediadores químicos, às vezes hormônios, às vezes neurotransmissores. Então, aí a gente vai estudar essas particularidades em cada célula. Porém, né, a parte geral é dessa maneira, tá? Beleza, pessoal? Bem, agora a gente vai ter que estudar o núcleo e a membrana citoplasmática. Mas como o vídeo ficou muito longo, nós vamos encerrar por aqui essa primeira parte. E essa videoaula 4 volta num outro vídeo para a gente discutir apenas o núcleo e a membrana citoplasmática, acabando assim com a temática citologia, com as pinceladas da biologia molecular. Até lá, pessoal! Tchau!